Ai, a paz de Cristo, amor de Maria, amada irmã aqui do Presta Atenção. Olha só, hoje, domingo, dia do Senhor, dia para glorificarmos a Deus. Quem puder deixar, né, esses afazeres financeiros de lado e glorificar a Deus em espírito e verdade, faça. Quem precisa trabalhar, minha gente, vá se confessar, converse com o padre, com certeza ele vai dar várias dicas aí de santidade para o seu domingo, tá bom? Mas o trabalho dignifica o homem, né? Faça do trabalho também uma oração. Todo trabalhador é digno do seu salário. E o maior salário que você pode receber do seu trabalho é o amor de Deus. Então faça, né? O seu trabalho também é esse hino de adoração que a gente tanto fala aqui no Presta Atenção. Vamos rezar domingo, Dominus Dei, dia do Senhor. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz. Livre-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, Senhor. Sobre as nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca. Até o nosso respirar. Tu venha de ti, Senhor, Deus. E volte para ti, Senhor. Amém. Primeiro domingo da Quaresma. Olha aí. Vamos caminhando aí na Quaresma. Quaresma, presta atenção em Jesus. Acho que eu vou mudar o nome do Presta Atenção só. Presta atenção em Jesus, minha gente. Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 7 a 9, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Vamos lá, o primeiro livro da Bíblia lá, né? Gênesis, né? O nascimento. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores, de aspectos atraentes e de frutos saborosos ao paladar. A árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus nos disse: não comais dela, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar o conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois é, né, gente? Então aí foi a nossa desobediência, né, de Adão e Eva, que nos desobedeceram, foram seduzidos pelo espírito maligno, né, já ali na pobrezinha da serpente lá, né, foi e seduziu, né. É figurativo, né, gente? Com certeza a desobediência, ela aconteceu de fato, né, de direito aconteceu. Nós recusamos a liberdade em Deus para vivermos uma pseudo-liberdade de homens e de mulheres de conhecimento, de sabedorias mundanas. Pois é. E aí a gente continua fazendo essas coisas às vezes, agindo como Adão e agindo como Eva, né? Que são essas duas figuras, as primeiras pessoas que Deus formou no mundo. Nós acabamos fazendo atos quando a gente quer ser como Deus. Esse foi o pecado do maligno, de Lúcifer, né? Que era um anjo no céu, que virou demônio porque ele queria ser como Deus. Ninguém é como Deus. Ninguém vai ser como Deus, gente. Ninguém. É impossível ser como Deus. Porque ele que fez tudo, ele criou tudo. Ele que sabe de tudo. Ele ele sonda todas as situações e todas as coisas. Então, o grande pecado da humanidade é esse. Você querer manobrar a vida, manobrar as pessoas, ser Deus. Deus não nos manobra. Deus nos dá liberdade. Tanto que ele botou lá a árvore e disse: ó, come daí não, que tu vai te dar mal. Mas aí a gente desobedeceu. Mas a história não acaba aí, né, gente? Sabe, porque depois de muito tempo,
né? Depois de Deus ter tentado, né, com os patriarcas, ter tentado com os profetas, ter tentado com os reis, com os juízes, a conversão não conseguiu, ele mandou nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ele mesmo feito, né? A unção de filho, ele manda por uma mãe Maria, né? Que de Eva é o contrário, é Ave Maria. E ela diz sim, tão nova, diz sim à salvação. E veste a couraça da justiça ali, né? Capacete, mesmo da bem-aventurada. Ela é a bem-aventurada. E tudo foi feito de maravilha nesta mulher tão santa e tão maravilhosa, que é a nossa mãe, dada lá na cruz a São João. E lá ela recebe toda a humanidade. Quando Jesus vai lá dar o seu último suspiro, ele lembra da mãe, desta mulher santa, que o próprio Deus fez para ser a mãe do seu filho. E aí ela diz sim, é obediente, é casta, é santíssima, é puríssima, e Jesus nos salva. Ela ali tem um papel de corredentora, mas o redentor é o filho dela. Como no primeiro milagre lá das bodas de Canaã, do casamento, onde falta o vinho, e faltar vinho era como se fosse uma situação terrível de vergonha para a família, como se faltasse a alegria do casamento, né? A alegria ali perpétua, que perpetuaria na vida dos cônjuges, dos noivos. Ela só disse, faça tudo segundo ele mandar. Então, sempre Nossa Senhora aponta para Jesus. Amém? Então, graças a Deus, a gente já vive nessa era de Cristo, onde nós já fomos salvos pelo seu sangue precioso. Então, agradeço muito, muito, muito a Nossa Senhora por ela, de livre-arbítrio, dizer sim a ser mãe de Jesus, né? A ser essa mãe tão doce, tão fiel, a mãe que o próprio Deus escolheu para ter feito homem. Por isso que ela é mãe de Deus, né? E agradecer ao nosso adoradíssimo Jesus, que nos salvou verdadeiramente, né? Para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre. Amém? Amém, Titi. Mas a Titi tá pregando aqui com fofó. Vamos ao responsório, Salmo 50. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Tem piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Amém? Aí eu te digo assim, pecado confessado, pecado perdoado. Viu, minha gente? Não fique remoendo mais o que você já confessou com o padre, não. Fez pecado mortal? Tem que ir lá confessar, né? Não adianta outra situação, não. Tem que ir lá. Confessou, nosso Senhor perdoou. É bola que segue, né? O cristão, ele não é museu, não vive, né, dessas notícias ruins do passado. Você só pega as recordações boas que vão te fazer crescer, te tornar uma pessoa melhor, e que o que você passou de ruim que sirva para a sua conversão e para o seu amadurecimento espiritual. Amém? Que Deus transforme em seu coração a dor em amor. Segunda leitura, a leitura de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Mas muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem um dom gratuito e superabundante da justiça. Com a falta de um só, acarretou a condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida, e a vida eterna, minha gente. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus, né? Vocês lembram, né? Que Jesus chorou ali, sofreu,
ele suou gotas de sangue, né? Eu estava lendo sobre um estudioso falando, né, um médico, pesquisador, que você consegue suar sangue quando você tem um sofrimento tamanho na sua vida, né, que quebram, né, as células ali e começa a romper mesmo o sangue, de tanto sofrer. Então, naquela noite, antes dele ser condenado, Jesus, ele suou sangue, para você ver como ele era humano, como ele temeu, né, como ele gostaria e pediu para o nosso Senhor, se der, né, tira esse cálice de mim. Agora, se não der, que seja feita a tua vontade. Mas ele foi fiel até o fim. Para você ver que não foi nada fácil a vida de Jesus. Não pense que nada foi facilitado para ele. Não porque Deus não queria facilitar. É lógico que Deus jamais queria que seu filho passasse por aquela situação. Foi só por amor a cada um de nós. Porque graças ao sim dele, a morte foi vencida. Se nosso Senhor não tivesse aceitado ali a cruz, nós nem existiríamos mais, minha gente. Porque nós não teríamos a morte e a remissão dos nossos pecados. Mas quando ele se entrega ali à morte, por amor, jamais tendo feito nenhum pecado, ele se entrega totalmente, ele rompe ali a barreira mais forte de todos os corações, de todo o endurecimento do pecado, e ali ele quebra de uma vez por todas a morte, e a morte é vencida com a sua ressurreição. E vem em nossos corações assim um canto, a gente jubila de alegria a Deus Todo-Poderoso de ter nos dado Jesus e termos sido salvos por esse infinito amor. E é graça de Deus, gente. É tudo muita graça. Precisamos agradecer todo dia. Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. O Santo Evangelho desse primeiro domingo da Quaresma, Santo Domingo Quaresmal, segundo São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. O homem, louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a Jesus à cidade santa, colocou-a sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você viu, né? Jesus também foi tentado, Jesus também foi prejudicado, Jesus também foi judiado. Então não somos nós. Deus veio aqui enquanto seu filho para passar humanamente por tudo que a gente passou e provou. Ele viveu uma vida aqui sem pecado, gente. Então, por isso que a gente pede, né? Na palavra, no Evangelho diz assim: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Porque Jesus foi perfeito como o Pai dele. Então, ele nos mostrou que dá para ser, que é difícil, né? Que sua sangue, mas que vale a pena, porque eu vou lhe dizer, com todo o sofrimento, com todas as angústias e com todas as provações, nosso Senhor Jesus Cristo, ele era o céu na terra para todos nós. Então, o grande desafio da Quaresma é você ser o céu na terra para todos nós. Estaremos sempre aqui no Presta Atenção, esperando o retorno de Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aí, ó, beijo da Ciciane. Ciciane, dá um beijo pra esse povo. Oi, gente, sou eu, Ciciane, sou linda. Sou apaixonada pela minha avó. Sou apaixonada, gente. Deus abençoe.